Aline Sampaio, ao ler depoimento de Heloísa Rosa, fica revoltada com a situação de sua filha. Ela chega a se emocionar e cobra por justiça. Gente, eu tô em casa hoje, tô trabalhando no caso da Lívia, organizando alguns documentos que os advogados me pediram, né? Eu gosto de ser muito participativa nesse processo, eles sabem disso e eu sei de tudo que tá dentro do processo, então quando tem alguma dúvida de onde tem algo específico, alguma informação, e como a gente tá em processo ainda, né, de depoimentos, de medida protetiva e tudo mais, então eu tenho que estar sempre dando esse suporte a eles, eu faço questão. Hoje eu tive acesso, na verdade, a um depoimento que a Heloísa Rosa deu no dia 6 de abril, ou seja, 4 dias depois do abuso da minha filha. E ela deu esse depoimento dentro do DCF, que é o Departamento de Criança e Família. E o mais interessante é que esse depoimento ele foi gravado. Continuando, esse depoimento, a gente teve acesso à transcrição dele. E algumas vezes eu vi o pai do acusado dizendo que eu teria manipulado a criança a falar algumas coisas, coisa que nunca aconteceu, mas o fato é que nesse documento comprova que as alegações iniciais da Lívia, mesmo antes de ter contato comigo, sempre foram as mesmas. Até o dia da entrevista forense, que deu positivo para abuso. Então isso é muito sério, gente. Não sou eu falando o que a Lívia disse, é a própria Heloísa Rosa. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu vou ler esse documento para vocês e depois eu vou anexar aqui ele em inglês e o original para vocês terem acesso. O CPI, que é o investigador Carlos Ferment, se reuniu com a mãe e falou o nome da criança da Heloísa, a senhora Heloísa Grubert, que compareceu ao escritório do DCF para ser entrevistada e para que o investigador pudesse abordar as alegações. O detetive Carlos solicitou assistência de um policial chamado Pimentel, que pôde atuar como intérprete. A senhora Grubert cooperou e afirmou estar disposta a colaborar com a investigação, pois sabia o quão importante ela é. O detetive Carlos perguntou à senhora Heloísa sobre as alegações e ela afirmou que, enquanto estava no seu quarto, a Lívia entrou no banheiro e disse que estava com medo de algo. Então, a Lívia entrou no seu quarto e disse que estava com medo de algo. A senhora Heloísa, então, decidiu dar um pouco de água a ela e, em seguida, colocou de volta na cama, pois já estava muito tarde. Heloísa afirma que na manhã seguinte, a criança lhe contou que o Sr. Grubert entrou no quarto e cobriu seus olhos e colocou algo em sua boca. No entanto, a criança repetia que era chupeta, mas também afirmou que não era chupeta, pois era algo duro e molhado. A senhora Grubert declarou que acredita na criança Lívia e pediu para que seu marido saísse de casa no dia seguinte. Além disso, ela se encontrou com a mãe da Lívia, no caso eu, conversou com ela e contou tudo o que sabia. A senhora Heloísa afirmou que essa situação tem sido muito difícil para ela, pois ela é cantora da música cristã. O que ela tá... Então, você vê que ali ela afirma que a situação tem sido difícil porque ela é cantora da música cristã e teme represálias sociais. Ou seja, ali, 4 dias depois do abuso, ela já estava preocupada em ser atacada, se preocupando com a reputação, né? O detetive afirmou que expressou a Heloísa que o único objetivo era investigar o ocorrido e a partir daí teria que falar com os filhos dela. E ela se recusou a permitir que seus filhos fossem entrevistados, pois não queria que eles fizessem parte dessa situação. Aí o detetive explicou à mãe que a criança já fazia parte do processo e precisava ser entrevistada. Gente, foi isso. Forte, né?
Eu nem sei o que falar pra vocês. Eu vou colocar aqui o documento. Vou colocar ele em inglês. Vou colocar ele em português também. E é triste demais, gente. É triste demais ver uma família lutando por uma justiça. Ver a gente nessa situação. Eu nem sei o que dizer a vocês. Eu vou colocar o documento aqui pra vocês verem. Em algumas entrevistas eu falei sobre isso, que Lívia, quando chegou em casa, ela tinha muito medo, né, de falar detalhes, e ela sempre falava e afirmava muito: mãe, o tio falou que era só chupeta, o tio falou que era só chupeta, o tio me pegou no colo quando a tia Heloísa brigou com ele falou que era chupeta. Então ele passou o dia falando pra ela que era chupeta, e em 2 momentos que eles estavam sozinhos, ele disse pra ela: Lívia, você tem que falar que é a chupeta, senão a tia vai matar o tio. Então, isso é muito sério, né, gente? É muito sério. É muito sério. E por que eu tô falando isso? Porque na hora do abuso, ele também deve ter dito ali, ele disse a ela, né? É a chupeta, Lívia, é a chupeta. Cara, isso é uma... Gente, no documento que eu postei no início ali, quando ele fala a mãe da criança, ele tá se referindo a Heloísa, mãe da filha dela, porque é um órgão de proteção à criança. Então ele sempre coloca o foco central, é a segurança da criança. Então eu apaguei ali o nome dela, né, só por uma questão de um cuidado mesmo, mas tá falando ali, se reuniu com a mãe de, fala o nome, Grubert, o nome da criança, tá bom? Só pra vocês entenderem. Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer aqui, eu tento me concentrar, tô estudando também, mas eu queria dizer a vocês que esse sentimento de revolta que vocês têm é o mesmo que eu tenho, né? Como que diante de tantas provas, né, eu tô tendo que passar por tudo isso. Isso é tão revoltante. Cada vez que eu me deparo com uma coisa nova ou com algo que é me apresentado, abala demais as emoções, não tem como ser diferente, né? E eu fico aqui, numa luta interna, né? Numa luta de oração espiritual, de adoração para acalmar meu coração, porque é muito revoltante. E eu pergunto como que o advogado de Estado, que era para me defender, simplesmente decidiu arquivar o caso. Gente, fala pra mim. Eu tô aqui relendo tudo, relendo o meu relatório, relendo o que eu disse a primeira vez para esse detetive, e eu vejo como a Lívia foi contundente, como ela foi expressiva, como ela foi detalhista em muitas coisas. Ela não se contradiz em nenhum momento. E eu tô aqui em oração a Deus porque eu preciso continuar a fazer tudo que precisa ser feito. Não tô falando só no caso da Lívia, tô falando na nossa vida. Mas eu confesso a vocês que essas situações é como um tombo que você precisa levantar e se organizar psicologicamente. Eu tô me sentindo assim hoje. E eu vou aproveitar também esse momento e eu quero compartilhar com vocês, mais uma vez, o resultado do DNA. E eu também quero colocar uma explicação para vocês, porque esses documentos em inglês, esses documentos americanos têm muito difícil a interpretação. Eu pedi ajuda aqui pro aplicativo para entender e também para entender o porquê que o detetive dizia que o resultado de DNA tem que ser considerado junto com a evidência da camiseta, com a amostra. A camiseta tem que estar junto para fazer uma análise em conjunto. E agora eu entendi e eu quero mostrar isso para vocês.
não foi fácil, mas eu quero terminar lendo um versículo com vocês. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me me faz em verdes pastos, guia-me mansemente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.